Mateus capítulo 24 e o verso 12, todos os irmãos acharam? Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Repita comigo o versículo 13, vamos repetir junto? 1, 2, 3. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Os irmãos podem se assentar-se. Meus irmãos, eu estava lutando com Deus hoje desde cedo, porque eu queria trazer um estudo, como havia prometido para os irmãos, sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração, que também é o mesmo assunto, e a gente queria fazer um ensinamento mais técnico, visto que é um culto de ensino, né? Mas eu não pude fugir daquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Eu quero falar aqui sobre os sinais da volta de Jesus. Todos nós sabemos que a volta de Jesus é uma promessa que está em toda a Bíblia Sagrada. Para os irmãos terem uma ideia, no Antigo Testamento fala-se acerca mais de 800 vezes sobre a vinda de Jesus. E no Novo Testamento fala 318 vezes que Jesus vai voltar. Então a volta de Jesus não é uma história criada pela igreja. A volta de Jesus não é uma lenda. A volta de Jesus é real. Quando Jesus falou sobre a volta dele, e alguns textos que a Bíblia faz referência, Jesus ainda sobreavisou que o dia e a hora ninguém sabe. E aí ele reafirmou ainda que unicamente o Pai que sabe. Porque Jesus, como ser humano em que ele estava na terra, ele não sabia quando ele iria voltar. Claro que hoje ele está à destra do Pai, ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele conhece o futuro, todas as coisas. Mas na forma humana, Jesus não sabia a data da sua volta. Então ele vai proferir alguns sinais da volta de Jesus. E é sobre esses sinais que eu quero falar com os irmãos nesta noite. O primeiro sinal que Jesus fala são sinais sociais. Ele diz assim: quando vires guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, sabeis então que está próximo o fim de todas as coisas. Então esse é o primeiro sinal que Jesus nos deixa: guerra e rumores de guerra. Nós que estamos um pouco por dentro sobre o que está acontecendo no mundo atual, nós vemos guerras aumentando a cada dia mais, rumores. Vivemos rumores de guerra esses dias passados, entre Irã e Estados Unidos. Essas ameaças, o que o Irã fez, o ataque dos Estados Unidos, são rumores de guerras. Não são guerras em si ainda. Mas segundo um índice, no planeta Terra existe mais de 3.000 guerras hoje ocorrendo. Isso é alarmante e assustador. Mas foram sinais preditos por Jesus. Então, todas as vezes que você observar que nações estão contra nações, guerras acontecendo, rumores de guerra acontecendo, você pode olhar para cima e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque Jesus está prestes a voltar e buscar a sua noiva, a sua igreja.
Segundo sinal que Jesus vai deixar, sinais da natureza. Jesus disse assim: quando vires terremotos, o terremoto, irmãos, ele sempre existiu, desde a antiguidade. Mas se você for hoje na internet, eu não quis trazer esse índice aqui, por causa que eu não quis ser técnico. Mas se você for na internet pesquisar sobre o aumento nos últimos anos de terremoto, você vai ficar assustado. Os 8 maiores terremotos que já deu no planeta Terra, 3 deles se deu nos últimos 15 anos. Então, quando Jesus falou que terremotos iriam acontecer, Jesus estava nos deixando um sinal que Ele está voltando. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, capítulo 8, verso 22, Paulo diz assim: porque a terra geme, esperando o dia da sua expectação. E quando a terra se movimenta, ela está, segundo a linguagem de Paulo, gemendo. E ela está mostrando um sinal para nós que Jesus está voltando. A natureza, ela está desordenada, ela está descontrolada, as estações não estão se casando mais. Antigamente, os irmãos sabem disso, que antigamente quando era inverno, quando era verão, quando era outono, quando era primavera. Hoje não, irmãos. Hoje está desordenado. Agora em janeiro geou em um estado aqui, Santa Catarina, em alguns lugares. E quando a natureza está demonstrando furacões, ciclones extratropicais, é um sinal que Jesus está alertando a sua igreja, está dizendo: se preparem, que eu estou indo buscar a minha noiva. Então nós temos que lembrar isso, irmãos. Eu sempre falo isso, que a gente não encontra mais ninguém falando sobre esse assunto, até porque para um pregador não é bom falar sobre isso, não traz um ibope, não traz um movimento falar sobre a volta de Jesus, sinais, mas Deus vem tocando em nosso coração para nós relembrarmos aquilo que nós já sabemos, o que estamos falando, todos nós conhecemos. E Deus nos manda uma mensagem muito forte. E a mensagem do Espírito Santo é isso: se prepare, que Jesus está voltando. Paulo, em Romanos 8, 22 em diante, ele vai falar sobre 3 gemidos. O primeiro gemido, o que é gemido? Gemido é um grito de dor. E o primeiro gemido que o apóstolo Paulo fala é sobre o gemido da natureza, porque a natureza geme, a criação de Deus geme como uma mulher em dores de parto. Aí Paulo vai dizer sobre o segundo gemido, ele diz assim: porque os filhos de Deus também gemem, esperando o dia da sua redenção. Aí Paulo vai falar sobre o terceiro gemido, ele diz assim: porque o Espírito de Deus, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Qual outro sinal da volta de Jesus, irmãos? Ele diz assim: e ouvireis falar de pestes e doenças.
Existe hoje no chamado sistema CID. O sistema CID é o sistema de identificação de doença da OMS. Existem hoje 9.000 doenças catalogadas pelo CID. Para quem não sabe o que é CID, quando você trabalha em alguma empresa, você pega o atestado e lá tem o número do CID, que o médico vai informar pelo número do CID a doença que você tem, para o seu patrão, o chefe de RH olhar e vai perceber e saber qual a doença que você tem. Por exemplo, tem um número do CID, que esse número é catalogado, é chamado de indisposição ao trabalho. E às vezes o camarada vai enganar o médico lá, o médico põe o número do CID, ele nem sabe, o patrão chega, olha, indisposição ao trabalho. Fica feio demais. Então o CID, irmãos, tem 9.000 doenças catalogadas. Dessas doenças, irmãos, pelo menos 10% não tem cura. Há 7 pandemias hoje no planeta Terra, em que os médicos não conseguem encontrar uma cura definitiva. Cerca de 50 milhões de pessoas hoje morrem todos os anos, vítimas de epidemias como malária, dengue, coronavírus. Então, quando você ver alguma notícia mostrando que surgiu mais um vírus, surgiu mais uma epidemia, surgiu mais uma doença, Jesus está falando ao nosso coração, dizendo: eu estou voltando. Esses são os sinais sociais, sinais físicos, mas também tem os sinais espirituais, e é aqui que eu quero ficar. É o texto que nós lemos. Jesus falou assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Qual que são os sinais espirituais? Primeiro, multiplicação da iniquidade. Então quero entender nesta noite com os irmãos o que é iniquidade. Iniquidade é diferente de pecado. Iniquidade é diferente de impiedade. O que é iniquidade, irmãos? É quando alguém peca sabendo que é pecado. Quando alguém erra sabendo que é errado. E isso é tão preocupante porque a iniquidade vem tomando conta de todos os ambientes, inclusive da igreja. E ela vem se multiplicando de uma forma que muitas vezes não conseguimos conter mais, porque antes a igreja continha isso. Existia uma barreira espiritual em que o pecado não tinha muita força dentro da igreja, mas hoje não. Hoje parece que isso avassalou, se perdeu o controle da iniquidade. A pessoa sabe que ela está errando, a pessoa ela sabe que ela está pecando, mesmo assim ela não tem mais sensibilidade, o seu coração ficou endurecido, e ela não entende que ela está indo para o fundo do poço devido à situação que ela está vivendo. Mesmo assim ela não tem entendimento que ela precisa parar, que o pecado é o câncer da alma, que ele vai matando aos poucos. E Jesus continua prosseguindo e diz assim: como foi nos dias de Noé, em que se casavam e davam-se em casamento, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que estava acontecendo nos dias de Noé? Desestruturação familiar. O que estava acontecendo nos dias de Noé? Quebra de princípios. Isso não está acontecendo hoje, irmãos?
Não se tem mais princípios familiares. A gente vê as aberrações das notícias em que uma filha mata todo pai, mãe, seu irmão, mata toda a sua família por causa de 180 mil reais. O que está acontecendo, irmãos? São princípios do fim. A família perdeu a sua essência. A família perdeu o seu conteúdo, assim como era nos dias de Noé, assim também é em nossos dias atuais. Mas Jesus prossegue falando, ele diz assim: assim como foi nos dias de Ló e de Sodoma e Gomorra, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que Jesus vai usar essa expressão, assim como foi em Sodoma e Gomorra? Devido a algumas coisas que aconteciam em Sodoma e Gomorra. Existem 3 pecados fatais que essas cidades cometeram. Porque não foram destruídas só 2 cidades, foi mais 2, então foram 4 cidades ao todo destruídas. Mas existem 3 pecados que essa cidade cometeu. E um desses pecados que Sodoma e Gomorra estava cometendo, irmãos, está impregnado em nossos dias. É chamado o pecado da concupiscência. Sabe qual era o problema de Sodoma e Gomorra? É que os homens se tornaram amantes de si mesmos. Os homens faziam de tudo pelo seu prazer carnal. E isso a Bíblia chama de concupiscência. É quando a pessoa, o indivíduo, ele batalha de todas as formas para ter prazer. E o mundo nos abriu essa porta, irmãos. E você já vai entender, é bem aqui que eu quero parar, porque você vai entender por que um dia como hoje, quinta-feira, a igreja não está lotada. Por causa desse problema que tinha em Sodoma e Gomorra, chamado concupiscência, em que eu vou lutar e eu vou viver no ambiente em que eu tenho prazer. Por exemplo, quem é da década de 80 como eu, e 70, 60, sabe o que eu estou falando. A década de 90 já melhorou um pouco, né? Mas quando a nossa mãe ia comprar um chinesinho para nós, ou ia comprar um chinelo, um sapato, alguma coisa, ia comprar para nós. Primeiro, quem escolhia era eles. Nós não tínhamos o direito da escolha. Isso é coisa de 2000 para cá. E o que acontecia, irmãos? Nossa mãe, nosso pai ia lá, pegava o tênis, o sapato que ia comprar, dobrava ele e falava para o vendedor assim: vou levar 2 números maior. Por quê? Porque o piá vai crescer, e cresce rápido. Se eu comprar hoje, daqui 6 meses tem que comprar outro. Então eu levo 2 números maior, ponho um jornalzinho na frente para segurar os dedão. Aí meu filho vai ter sapato para 3, 4 anos. Era assim, irmãos. Aí eu me lembro assim que a minha avó pegava assim, dobrava o sapato, né? Virava de ponta cabeça, olhava para dentro. Por quê, irmãos? Porque a compra era atraída por uma durabilidade.
o que nós comprava era por necessidade. Ninguém na minha época, irmãos, comprava alguma coisa desnecessária, até porque nós não tinha recursos para isso. Tudo que nós comprava, irmãos, era necessário. Era tudo programado segundo as nossas necessidades. Nós tínhamos um cardápio semanal, irmãos. Segunda era arroz, feijão e ovo. E terça também. E a gente passava a semana inteira no mesmo cardápio: arroz, feijão e ovo. De vez em quando uma couvinha com farinha. Agora domingo, irmãos, Domingo era fantástico para nós, porque a minha mãe fazia maionese, bolinho de carne moída, e o pai ia comprar um mabaré, uma tubaína. E para nós aquilo era fantástico, irmãos, porque aquilo saciava a nossa necessidade. Nós ia para a igreja, para a escola dominical, quando chegava, irmãos, aquele bolinho de carne, eu gosto até hoje, é uma das comidas que eu mais gosto, é isso, irmãos. E aquilo nos saciava, porque o sistema do mundo que nós vivíamos era diferente, irmãos. Nós consumia por necessidade. Só que a modernidade, irmãos, ela trouxe um pecado desastroso chamado concupiscência. Porque hoje nós não consumimos mais por necessidade. Hoje nós consumimos por ostentação. Não é assim? Bom, Miguel está com um sapato bonito, aí eu falo: onde você comprou? Comprei lá na loja tal. Então amanhã eu vou comprar um melhor ou igual a esse. E o mundo começou a entrar nesse sistema, irmãos, em que nós consumimos, nós temos as coisas não por necessidade, por ostentação. Por exemplo, um celular bem simples de R$100 tem o mesmo efeito de um celular de 6 mil. Não tem o mesmo efeito? Para que foi feito o celular, irmãos? Para falar. Oi, tudo bem? Como você está? Não é para isso? A criação do celular foi para isso. Mas a concupiscência foi entrando no meio do povo, irmãos, em que foi se criando dentro de um aparelho como esse, coisas mais, irmãos. Porque nós vamos lá e não compramos um aparelho de 6 mil por necessidade. Nós compramos porque o camarada inventou o aparelho e comeu um pedacinho da maçã, e quando nós fazemos assim, aparece. Então não é pela necessidade de falar, é por aquilo que ostenta a nossa alma, é a concupiscência, é o desejo de viver dentro dos prazeres. Aí quando vamos almoçar numa churrascaria, todos nós fazemos isso, né? Eu acho que não, mas quase todos. Aí o garçom traz uma picanha, você já, uma foto e já põe nas tuas redes, que você está comendo picanha. Mas você não faz aquilo por necessidade, você faz aquilo por prazer, em demonstrar o ambiente que você está. E o mundo virou isso, irmãos. Aonde que está o problema da concupiscência aí? O problema, irmãos, que este prazer que nós temos em conquistar as coisas, aí nós viremos consumistas, irmãos, estamos endividados até o tutano, por causa do chamado consumismo, porque nós tínhamos condição de comprar um celular de R$100 e compramos um de 3 mil. E nós adquirimos, a sociedade adquiriu o que a psicologia chama de síndrome de Beck-Bloom, que é a síndrome do consumismo.
em que tudo tem que gerar prazer, tudo tem que gerar satisfação na nossa vida, em tudo tem que gerar concupiscência. Só que a Bíblia vem nos trazendo um alerta muito grave. A Bíblia diz assim, que a concupiscência gera o pecado, e o pecado gera a morte. Aí, irmãos, esse prazer humano, meramente carnal que nós temos lá fora, é prejudicial para nós, porque nós viemos um ambiente como esse, e aquilo que nós sentimos ostentando em um restaurante, aquilo que nós sentimos, irmãos, sentado no McDonald's, aquilo que nós sentimos, irmãos, indo aos melhores lugares que o nosso estilo de vida pode nos oferecer, o prazer, ele vem junto neste ambiente aqui, ó. Você entendeu por que não tem muitas pessoas hoje aqui? Porque o prazer que nós estamos acostumados a viver nos ambientes lá de fora, nós carregamos para dentro da igreja. Nós não se livramos, nós não governamos isso. Essa satisfação própria, a concupiscência, nós não governamos. Então nós trazemos para dentro do ambiente. Então quando alguém nos fala, vamos ao culto hoje, a primeira pergunta que nós fazemos, quem vai pregar? Vamos ao culto, quem que vai cantar? Vamos ao culto, quem vai estar lá? Vamos ao culto, que culto que é hoje? É culto, culto de ensino é terrível. Eu gosto daquele culto do reteté. O pastor só prega a palavra, não revela. E então, o pastor para mim não é bom, porque eu estou indo por prazer, eu quero receber uma revelação. Eu gosto de andar na terra de profeta, porque eu andando com profeta, eu tenho satisfação em andar com profetas. Então, um culto como hoje, de estrutura espiritual, de alimento só, não me serve, porque isso me traz sacrifício, e não me traz prazer. Então nós vivemos uma geração de Sodoma, irmãos. Sodoma caiu por esse pecado, prazer em si só. Os homens de Sodoma só pensavam no prazer em si, e isso está abrangendo o nosso mundo, e isso já entrou para dentro da nossa igreja, irmãos, em que nós viemos a esse ambiente. Se o culto não for do agrado nós saímos murmurando e reclamando, não gostei dos hinos, não gostei da pregação. Por quê? Porque para mim não serviu. Eu esperava um negócio maior hoje, eu esperava que o cantor cantasse melhor hoje, eu esperava que o pastor pregasse melhor, então não me serviu. Mas nós estamos vivendo num parâmetro mundano, irmãos, que aqui não é lugar de ter prazer emocional, carnal, meramente humano. Aqui o segredo do culto está em Romanos capítulo 12, que Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ei, irmão, aqui não é lugar de crente ter prazer. Você está no lugar errado. Se você chegou a esse ambiente e achou que aqui seria um lugar só de alegria, não. O culto é sacrifício. E o que é o sacrifício? É você fazer uma entrega. Muitas vezes você está cansado, mas o teu corpo está em sacrifício aqui. Você está em lutas, mas teu corpo está em sacrifício. Você tinha tudo para ficar na sua casa, mas você trouxe o teu corpo em sacrifício. A diferença que Paulo fala, que o sacrifício aqui é o sacrifício vivo, porque lá no Antigo Testamento matava o animal e oferecia no altar o sacrifício morto. Qual a diferença do sacrifício morto para o sacrifício vivo? O morto não sabe para onde vai, o morto não sabe o que faz, mas quem está em sacrifício vivo sabe por que está aqui nesta noite. Ele sabe por que está aqui, porque ele veio oferecer o seu culto de adoração a Deus.
Rabadaço, bedecampo, e faço manai. Aleluia, por isso que Paulo, irmãos, essa mensagem de Paulo é muito atual, porque ele fala: ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? Todos que estão aqui têm que saber o que estão fazendo neste lugar. Esse negócio, eu fui no culto, fui na igreja, ou vou na igreja, mas não sei o que eu vou fazer lá, está errado. Sacrifício vivo é ter o culto racional. Você sabe porque está aqui, e você sabe que você está ouvindo a palavra de Deus, e a palavra está mexendo com o teu coração, a palavra está estruturando você. Então, por mais que Deus não use profeta, por mais que os hinos não saiam da forma que você queria, por mais que a palavra não seja da forma que você queria, você ainda pode levantar a mão e dar glória a Deus, porque não depende da palavra para você estar aqui, depende do teu altar e do sacrifício que é o teu próprio corpo. Aleluia. Então tem coisas que vão entrando na igreja, irmãos, que temos que cuidar. Esses dias até me falaram que eu achei uma comédia, um humor. Eu achei que a pessoa estava brincando comigo. Falaram assim: pastor, vamos ter que tampar o vidro da galeria. Eu falei: por quê? Porque as irmãs vêm de saia muito curta, apertada, e sentam lá. Eu falei: meu Deus, será que vamos ter que fazer um jateado no vidro da galeria? Ou será que temos que mudar a forma que viemos no culto? Irmãos, eu vou dar uns pega aqui. O dia que eu pegar, os irmãos não fiquem bravos comigo. Mas eu estou cansado de ver, irmãos, jovens aqui com sainha apertada, degote. Vem com saia colada. Aí eu pergunto: isso não é concupiscência? Será que não estamos no mesmo pecado de Sodoma e Gomorra, em que cultuamos o nosso corpo? Estamos sendo influenciados, irmão, pelo narcisismo. Sabe o que é narcisismo? Culto ao corpo. Mas pastor, é errado tratar um pouquinho da pele? Claro que não, irmãos. Mulher vaidosa por si, ela pode fazer isso. Isso não se torna pecado, você cuidar de você mesmo. Pode se cuidar, mas cuidado com o narcisismo, em que tudo tem que girar em torno da beleza. É pecado. Tudo que é excesso é pecado. Nós temos que ter equilíbrio nas coisas, irmãos. Porque nós temos pessoas desequilibradas. Por outro lado, nós temos um pastor fez uma reunião, porque estava um problema sério dos obreiros usarem bermuda, né? E o pastor fez a reunião e falou assim: eu não quero mais que os obreiros usem bermuda. Aí o irmão levantou e falou assim: pastor, eu quando vou pescar, nem a barra da calça eu dobro. Claro, irmãos, essas pessoas são desequilibradas. Não precisa ser assim. Nós passemos por tempos de muitos excessos, em que uma irmã entrava dentro da porta da igreja, era medido com fita métrica o seu cabeça, e não cortou a ponta, você não tomava Santa Ceia. Mas nós não precisamos fazer isso, irmãos. Mas o problema nosso é isso aí, é desequilíbrio. Nós não temos uma centralidade. Aí por outro lado, já vemos pessoas que estão acostumados com o sistema mundano lá fora, e quer trazer o sistema mundano para dentro da igreja, e quer impor isso, irmãos. Cuidado, Sodoma e Gomorra foi destruída por isso que Jesus falou assim: assim como foi nos dias de Ló, de Sodoma e Gomorra, será também o dia da minha vinda. Irmãos, vamos ter equilíbrio nas coisas. Não é pecado a irmãzinha passar um pó de arroz de jeito nenhum, mas pecado é você roubar o emprego do patati patatá. Irmãos, não é pecado a irmã se arrumar, não é não, mas é pecado quando você vem sensualizando para a igreja.
limite, irmãos. Aleluia. Ah, mas lá fora, não, lá fora pode fazer o que quiser. Ninguém pode mandar em alguém lá fora, ninguém controla a vida de ninguém. Mas aqui dentro o ambiente é de espiritual. Aqui dentro o ambiente é diferente. Aqui você tem princípios, aqui você tem regras. Aí nós viemos com tudo isso, irmãos, carregado disso. Carregado de narcisismo, carregado de um consumismo espiritual, carregado de um culto ao corpo, carregado de querer viver só em ambientes prazerosos. Aí viemos na igreja e não sentimos nada, saímos da mesma forma que entramos. Por quê, irmãos? Porque quando Deus quer operar na nossa vida, irmãos, Ele só opera em um culto, em um ambiente como esse. Paulo diz assim: aquele que tem renovação de entendimento. Sabe o que é renovação de entendimento? É quando você entra da porta para dentro e a tua consciência já diz o seguinte: lá fora é lá fora, aqui dentro é aqui dentro. É quando você entra, mas você tem uma consciência renovada, que o sistema que nos ataca lá fora não pode nos atacar aqui dentro. O sistema que o mundo vive lá fora não nos pode viver aqui dentro. Quando nós entendemos e renovarmos o nosso entendimento, irmãos, nós vamos chegar a um ápice de relacionamento com Deus. Paulo diz assim: renovação do entendimento. Vamos aprender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer entender o que Deus quer para você, a vontade de Deus para a sua vida, irmão? Começa a renovar o teu entendimento. Toda vez que você vier um ambiente de culto como esse, esqueça o que ficou para trás. Se namorado ficou para trás, esqueça. Se namorado ficou para trás, esqueça. Se ficou problemas lá fora, esqueça. Esqueça o celular. Se for possível, desligue teu celular quando você entrar num ambiente como esse, e você vai perceber que o teu culto vai começar a ser diferente. Deus vai se agradar da tua vida, Deus vai visitar você, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Convido você para estar em pé nesta noite.